Ela criava os filhos sozinha. Quando a fome apertou, restaram só 3 coisas: coragem, 2 filhos pequenos e fé. Até que o menor olhou nos olhos dela e disse com a voz mais firme que ela já ouviu: "O anjo vai ajudar, mamãe." Ela sorriu, achando que era só imaginação de criança. O que ela não sabia é que esse anjo existia e estava prestes a mudar tudo, para sempre. Antes da gente mergulhar nessa história cheia de fé, esperança e amor, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixe o seu like se já sentiu arrepio só de ouvir esse começo, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora respira fundo e vem comigo. O barulho da barriga roncando quebrou o silêncio daquela cozinha fria. Ana não dizia nada, apenas olhava para os 2 filhos sentados à mesa, onde só havia uma metade de pão, dividida em 3 pedaços. Ela disfarçava a fome, tentando sorrir, mas a verdade é que não comia direito há 2 dias. Só que o que mais doía nela não era a fome. Era o medo de não aguentar mais fingir força. Naquela manhã, tudo parecia prestes a desabar. O aluguel estava atrasado, a dona da casa já tinha deixado 2 bilhetes ameaçando despejo, e o trabalho como diarista havia secado por conta das chuvas constantes. Ana juntava moedas em um potinho de plástico com tampa azul, onde ela e os filhos guardavam os milagres, como chamavam as moedinhas que sobravam para comprar arroz ou sabão. Mas naquele dia, até o potinho estava vazio. Foi então que Davi, seu filho menor, com 5 anos recém-completados e olhos que brilhavam com uma fé que Ana já não tinha mais, disse algo que a fez congelar. "Mamãe, o anjo me disse que vai chegar ajuda amanhã." Ela travou. Olhou para ele com um sorriso automático, mas os olhos tremiam. Pensou em dizer: "Que lindo, meu filho," mas ficou muda. Como uma criança daquela idade podia falar algo tão confiante, tão direto, como se já soubesse o que viria? Ana se levantou, foi até o tanque e lavou o rosto. Não podia chorar na frente deles. Já chorava todas as noites, escondida, com a cabeça enfiada no travesseiro velho do sofá. Naquela noite, enquanto eles dormiam juntos no colchão do chão, ela ficou acordada, com os olhos presos ao teto descascado, imaginando o que seria daquela casa se nada mudasse. Pensou em pedir ajuda à vizinha, mas se lembrou de que a mulher também estava sem gás. Pensou em ir ao centro pedir comida na rua, mas o medo da violência e da vergonha falaram mais alto. Na manhã seguinte, pouco depois das 7, bateram à porta. Ana levou um susto. Estava penteando o cabelo de Sofia, sua filha mais velha, quando ouviu as batidas leves. Achou que fosse algum vizinho, talvez a dona do imóvel. Caminhou até a porta com o coração apertado. Ao abrir, deu de cara com um rapaz desconhecido. Ele vestia uma camisa social simples, parecia nervoso, e segurava 2 sacolas grandes e um envelope. "Bom dia. Você é a dona Ana?" Ela assentiu, surpresa. "Me pediram para entregar isso. Não sei de quem veio. Só me deram o endereço e o nome." Antes que ela perguntasse qualquer coisa, ele entregou tudo em suas mãos e foi embora sem olhar para trás. Ana entrou, com as pernas trêmulas. Colocou as sacolas na pia, abriu o envelope com os dedos gelados. Lá dentro havia uma quantia em dinheiro, notas verdadeiras, bem organizadas, e um pequeno bilhete escrito à mão. "A fé das crianças move o céu. Você não está sozinha." Ela caiu de joelhos ali mesmo. Abraçou as crianças e chorou pela primeira vez em voz alta, mas dessa vez não de tristeza. Era um choro de alívio, de susto, de algo que ainda não sabia como explicar. O pão, o leite, o arroz, tudo estava ali, e o dinheiro era mais do que o suficiente para pagar o aluguel daquele mês. Na mesma noite, Davi olhou para ela e disse: "Eu te falei, mamãe. O anjo veio." Ela o apertou contra o peito, tentando sorrir, mas por dentro, um arrepio a percorria. Quem era o responsável por aquilo? Quem sabia onde ela morava? Como alguém a ajudaria tão diretamente, sem se identificar? Nos dias seguintes, ela tentou seguir a vida normalmente. Pagou o aluguel, comprou comida, agradeceu baixinho a Deus a cada refeição, mas aquela sensação de estar sendo observada não a abandonava. Davi continuava sorrindo com tranquilidade, dizendo que o anjo passava por lá toda a noite. E às vezes, Ana o via conversando sozinho, olhando para o teto, com a maior naturalidade do mundo, como se tivesse companhia. No sábado, levou os filhos para brincar na pracinha da comunidade. Era pequena, com um escorregador de plástico e um balanço enferrujado, mas eles adoravam.
Enquanto os dois brincavam, Ana sentou no banco de cimento e ficou pensando na vida, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Foi então que um senhor se aproximou e sentou ao lado dela. Usava uma bengala de madeira, barba por fazer e chapéu surrado. Tinha olhos gentis, mas um olhar profundo, como se enxergasse coisas que os outros não viam. Seus filhos são lindos, ele disse com um sorriso calmo. Obrigada, respondeu Ana, um pouco desconfiada. O menor, ele tem um brilho nos olhos raro, fé pura. Você sabe disso, né? Ana sentiu um arrepio. O senhor conhece ele? Ainda não, mas estou começando a conhecer. Crianças assim são especiais. Às vezes, escutam coisas que a gente não consegue mais ouvir. Antes que Ana respondesse, ele se levantou com dificuldade, ajeitou o chapéu e estendeu um papel para ela. Era um bilhete dobrado. Isso é para você. Leia quando estiver sozinha. Ela pegou o papel, mas quando olhou de volta, ele já tinha se afastado, como se nunca tivesse estado ali. À noite, com as crianças dormindo, Ana abriu o bilhete. Estava escrito: não é coincidência, você está sendo cuidada. Confie. Ela sentiu um nó na garganta. Algo estava se desenrolando em sua vida. Algo que escapava de sua lógica, mas que tocava seu coração de forma profunda. Não sabia quem era aquele homem. Não sabia se era o mesmo que havia mandado o dinheiro e os mantimentos. Mas uma coisa era certa. Desde que Davi falou sobre o tal anjo, tudo tinha mudado. E uma parte dela começava, lentamente, a acreditar que talvez ele estivesse certo. Ana passou o domingo inteiro com aquela folha de papel dentro do bolso. Dobrava e desdobrava o bilhete como quem segura um segredo quente demais para deixar quieto. Não é coincidência. Você está sendo cuidada. Confie. Eram poucas palavras, mas pareciam ecoar dentro do peito dela como um chamado. Ela não sabia o nome do velho, nem de onde ele tinha vindo, mas o jeito como ele falou do Davi, aquilo a desarmou. Depois de colocar os filhos para dormir, ela sentou na beirada da cama improvisada e olhou para o teto descascado, como fazia quase todas as noites. Mas dessa vez, não para chorar. Estava em silêncio, observando. O quarto parecia menos escuro, menos sufocado. A fé de Davi estava se espalhando por aquela casa como um vento morno, levantando cortina e esperança. Na manhã seguinte, Ana acordou cedo. Os meninos ainda dormiam, enroscados um no outro, e ela aproveitou para lavar roupa antes que a água acabasse. Enquanto esfregava as peças no tanque improvisado do quintal, olhava para o céu nublado. Tinha cheiro de chuva no ar. Era o tipo de dia em que ela normalmente se sentiria engolida pelas preocupações. Mas havia algo diferente pairando, como se o tempo estivesse esperando alguma coisa acontecer. À tarde, decidiu levar os filhos novamente à pracinha. Sofia insistia em brincar no escorregador, e Davi queria ver os passarinhos que pousavam na árvore do centro. Ana não queria sair. Ainda estava inquieta com o encontro com o homem da bengala. Mas foi. Sentia que precisava voltar ali, mesmo sem saber o motivo. Chegaram por volta das 4. A praça estava vazia, talvez por causa do céu cinzento. Davi correu direto para o balanço, e Sofia ficou desenhando no chão com um graveto. Ana se sentou no mesmo banco de antes, com o coração disparado. Esperou alguns minutos, olhando ao redor. Nenhum sinal do homem. Foi quando Davi desceu do balanço e apontou para a outra ponta da praça. Mamãe, olha, é ele. Ana seguiu o dedo do filho e viu o homem novamente. Mesmo chapéu surrado, mesma bengala, e aquele jeito calmo, como quem não tem pressa nenhuma. Ele caminhava devagar até o banco, como se já soubesse que ela estaria ali. Boa tarde, dona Ana, disse antes mesmo que ela perguntasse seu nome. Ela franziu o senho. O senhor me conhece? Ele sorriu, sereno. Sei mais de você do que imagina, mas não precisa se assustar. O senhor foi quem deixou o bilhete? Fui, sim. E o dinheiro, a comida? Foi o senhor também? Ele hesitou por um segundo, olhando para Davi, que brincava distraído com folhas caídas. A resposta para isso não é simples, mas posso te contar o que sei, se você estiver disposta a ouvir. Ana assentiu, mesmo sem entender. Ele sentou-se ao lado dela e começou a falar com calma, como se tivesse guardado aquelas palavras por muito tempo. Eu me chamo Samuel. Sou viúvo há 14 anos. Não tenho filhos. Pelo menos, não que tenha criado. Eu vivi muito tempo sem motivo para acordar. Até que há alguns meses, comecei a ter um sonho recorrente. Sempre o mesmo.
Um menino, olhos grandes e castanhos, me chamando de vovô. E por algum motivo que não sei explicar, eu acreditava naquele sonho. Acordava com o nome Davi na cabeça. Ana sentiu um frio no estômago. Eu achei que estava ficando velho demais, que era coisa da solidão. Mas o sonho voltou, noite após noite. Até que um dia eu saí andando pelo bairro sem rumo e parei nesta praça. Foi quando vi seu filho brincando sozinho, falando com alguém que não estava ali. E naquele instante, soube que era ele. Ela não sabia se chorava ou se fugia dali. Aquilo era absurdo e, ao mesmo tempo, fazia sentido. Eu falei com ele no outro dia, de longe. Ele me viu, sorriu e disse: "Você chegou." Depois disso, mandei os mantimentos para sua casa. Não queria assustá-la, só ajudar. Algo dentro de mim disse que era o certo a fazer. Ana estava imóvel. A brisa da tarde soprava devagar, mas dentro dela tudo era confusão. "O senhor acha que sonhou com meu filho antes de conhecê-lo?" "Não acho. Eu tenho certeza. E ele também sabe. Seu filho me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Ele fala com alguém que eu não vejo, mas sinto." Ana segurou as lágrimas. Não conseguia olhar nos olhos de Samuel. Era demais. "Por que tudo isso está acontecendo?" Ela perguntou num sussurro. "Porque existe algo maior em ação. Algo que não precisa de lógica para existir. Fé, dona Ana, seu filho tem isso. Você já teve também. Só esqueceu como era." Nesse momento, Davi se aproximou, com folhas secas na mão. "Vovô, olha o que eu achei." Samuel sorriu. Pegou as folhas como se fossem pedras preciosas e as guardou no bolso do paletó. "Obrigado, meu campeão." Ana o olhou, chocada. "Você o chamou de vovô?" Uhum. Ele me disse no sonho que ia cuidar da gente." "Que sonho?" "O mesmo que ele teve, mamãe. Aquele onde ele estava perdido, e eu fui buscar ele." Samuel colocou a mão sobre o ombro de Ana, com delicadeza. "Eu não estou aqui para tirar nada de você. Só quero ajudar. E talvez ser parte disso tudo, se você permitir." Ela balançou a cabeça, sem conseguir dizer nada. As lágrimas começaram a escorrer. Era como se algo muito antigo estivesse se encaixando. Como se aquele estranho fosse uma peça que faltava na história da vida dela, mesmo que ela ainda não soubesse qual. Voltaram para casa em silêncio. Samuel os acompanhou até a porta, mas não entrou. Disse que voltaria em breve. E Ana apenas assentiu. Quando ele se afastou, Davi olhou para a mãe e disse, com a certeza de quem fala de algo já vivido: "Ele é bom, mamãe. O anjo gosta dele também." Naquela noite, Ana ficou acordada por horas. Tentava racionalizar tudo. Procurou na internet informações sobre Samuel. Descobriu que ele realmente era professor aposentado, tinha sido diretor de uma escola tradicional no centro e vivia sozinho num bairro vizinho. Nada de estranho ou obscuro, nenhum sinal de loucura, só solidão e bondade. Começou a juntar as peças. Os sonhos, o bilhete, as palavras do filho, a fé que voltava a se acender dentro dela. Tudo apontava para algo que ela não conseguia explicar, mas também não podia negar. Nos dias seguintes, Samuel passou a visitá-los com frequência. Trazia frutas, pães, livros infantis. Lia histórias para as crianças e escutava Ana como ninguém mais fazia. Não perguntava sobre o passado dela, mas ouvia com atenção quando ela falava sobre os tempos difíceis. Começava a se formar ali um elo estranho, mas real, como se ele fosse um avô que a vida havia esquecido de apresentar antes. Certa tarde, Ana decidiu ir até a casa dele. Samuel havia deixado o endereço anotado em um pedaço de guardanapo com a frase: "Sempre bem-vinda." Bateu na porta com o coração acelerado e ele a recebeu com chá de erva doce e pão caseiro. Conversaram por horas. Foi ali que Ana, pela primeira vez em muito tempo, contou sobre o pai de Davi. Um homem que sumiu antes mesmo do filho nascer. Nunca deu sinal de vida, nunca deixou nome nem ajuda. Ela criou os 2 filhos sozinha, com a força que nem sabia que tinha. Samuel apenas ouvia, e olhava para ela com uma ternura que não era pena. Era admiração. "Você é mais forte do que qualquer explicação," ele disse. Ela desviou o olhar, tentando conter o choro. "Mas eu tô cansada de ser forte, seu Samuel. Então talvez seja a hora de deixar alguém te ajudar." Na saída, ele entregou a ela um envelope pequeno. "Abre quando chegar em casa. Mas saiba, não é caridade, é cuidado." Ana levou o envelope no bolso, mas o coração apertado. Tinha medo de depender de alguém, medo de se apegar,
medo de quebrar de novo. Em casa, esperou os filhos dormirem e abriu o envelope. Dentro, um papel com poucas palavras escritas à mão. Você e seus filhos não foram esquecidos. A vida só estava esperando o momento certo de recomeçar. E junto com a mensagem, um comprovante de pagamento do aluguel dos próximos 3 meses. Quitado. Em nome de Samuel. Ana sentou no chão da cozinha, onde tantas vezes já chorou por fome, dor, medo, e chorou de novo. Mas dessa vez, como quem vê o sol nascendo depois de muito tempo de tempestade. A partir daquele dia, algo dentro dela mudou. Não sabia explicar. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que talvez estivesse de fato sendo cuidada. Ana acordou antes do sol nascer. A casa ainda estava em silêncio. O ar frio da madrugada fazia a pele arrepiar, e o cheiro de café que ela preparava parecia trazer alguma paz. Sentou-se à mesa com a xícara entre as mãos, observando os primeiros raios de luz esbarrarem nas frestas da janela. O envelope que recebera de Samuel ainda estava em cima do armário, como se fosse uma peça sagrada, impossível de ignorar. O aluguel pago, a mensagem de esperança, tudo parecia um sonho onde ela ainda caminhava de pés descalços, com medo de acordar. Davi acordou pouco depois, veio arrastando o cobertor como fazia todas as manhãs, e se aninhou no colo dela. Tinha aquele cheiro de sono, de criança recém-despertada, e Ana se encheu de ternura. Fez um carinho nos cabelos dele e tentou ignorar as perguntas que não paravam de surgir na sua cabeça. Quem era de verdade aquele homem que surgiu na praça? O que ele queria com sua família? Por que Davi parecia conhecê-lo tanto, mesmo sem tê-lo visto antes? No final da manhã, depois de arrumar a casa e deixar as crianças assistindo o desenho animado, Ana tomou coragem e ligou para Samuel. Queria conversar com ele longe dos olhos atentos dos filhos. Precisava entender mais. Ele atendeu com voz calma, como sempre. Bom dia, Ana. Oi, seu Samuel. O senhor está ocupado? Nunca para você. Pode vir aqui. Eu estava mesmo preparando um bolo de milho. Vai gostar. Ela sorriu, um pouco sem jeito. Posso passar hoje à tarde? Claro. Traga só o coração aberto. Ana desligou e respirou fundo. Algo dentro dela dizia que aquela visita mudaria tudo. Ela arrumou uma bolsa simples, colocou algumas folhas e lápis para Sofia e Davi, deixou as crianças com a vizinha do lado, Dona Celina, e partiu a pé até a casa de Samuel. O caminho era longo, mas Ana parecia caminhar impulsionada por algo maior do que cansaço. Quando chegou, ele já estava esperando no portão, de avental e com farinha nas mãos. Preparei chá de capim-cidreira. É o meu favorito, disse sorrindo. O meu também. Ela respondeu, surpresa. Entrou na casa com a sensação estranha de já ter estado ali. Era um sobrado simples, com livros espalhados por todos os cantos, cheiro de madeira antiga, cortinas claras e muitos porta-retratos, alguns com imagens borradas pelo tempo, outros cobertos por poeira. Havia uma paz naquele lugar que ela não sentia há muito tempo. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde o bolo ainda esfriava. Ana segurou a xícara, olhou nos olhos de Samuel e foi direto ao ponto. Quem é o senhor, de verdade? Samuel não pareceu surpreso com a pergunta. Deu um pequeno sorriso, como quem já sabia que aquele momento chegaria. Sou só um homem velho tentando fazer as pazes com o tempo. O senhor me ajudou. Ajudou meus filhos. Apareceu como se fosse enviado por Deus. E Davi fala com o senhor como se vocês já tivessem uma história. Ele o chama de vovô. E o senhor? Sonhou com ele antes mesmo de vê-lo? Samuel assentiu, sem tirar os olhos dela. Não sei explicar, Ana. Mas desde a primeira vez que vi seu filho naquela praça, tive a certeza de que havia algo entre nós. Algo antigo. Algo que ficou suspenso no tempo, esperando o momento certo para se revelar. Ele se levantou, caminhou até um armário de madeira escura e puxou uma caixa com trancas de metal. Colocou-a sobre a mesa, abriu devagar e retirou uma pasta com papéis amarelados, documentos e, por fim, uma foto. Isso aqui, ele disse entregando a foto, é de 2009. Essa criança era meu filho adotivo. Tive com minha esposa depois de muitas tentativas frustradas de engravidar. Mas ele ficou só 6 meses com a gente. Depois, sumiu. Ana pegou a imagem com mãos trêmulas. O bebê da foto tinha os mesmos olhos que Davi, o mesmo formato de rosto, o mesmo brilho. Eu fui ao hospital, uma madrugada qualquer.
Nos disseram que ele teve complicações e que o sistema de adoção teve que fazer uma transferência. Nunca conseguimos mais informações. Perdemos tudo. Minha mulher não aguentou. Ficou doente. Morreu 2 anos depois. E eu fiquei sozinho. A única coisa que restou foi essa foto. Ana não conseguia respirar. Sua cabeça girava. Pegou a imagem com mais força. Olhou de novo. Era Davi. O mesmo olhar que via todas as manhãs. As mãos tremiam, mas sua voz saiu num fio. Esse bebê é o meu filho. Samuel a olhou com olhos marejados. Eu sei, mas ele foi deixado comigo no abrigo. Me disseram que a mãe biológica o abandonou, e eu o peguei com poucos meses. Cuidaram dele mal e mal. Eu o adotei com o coração, mesmo sem papel assinado. E eu o perdi, mesmo com papel assinado. O silêncio que se instalou entre eles era feito de lágrimas não ditas, de dor antiga e, de alguma forma, de alívio. Algo que antes era fratura, agora se tornava laço. Um elo que o tempo não conseguiu destruir. Eu nunca consegui provar que ele era meu, disse Samuel. E depois de tanto procurar, me resignei, até que ele apareceu nos meus sonhos. Aquele mesmo olhar, me chamando, me puxando de volta para a vida. Ana encostou na cadeira, tentando entender. Aquilo era maior do que ela imaginava. Davi era filho do destino, filho de 2 histórias quebradas que, sem saber, se procuravam há anos. Por que agora? Ela perguntou. Por que ele voltou para o Senhor através de mim? Samuel respirou fundo. Porque talvez Deus não tenha tirado ele de mim. Talvez ele só tenha emprestado você a ele. E agora está nos dando todos juntos uma nova chance. Ana abaixou a cabeça e chorou. Chorou com o peso de tudo. De uma vida inteira tentando ser forte. De uma maternidade solitária. De um passado mal explicado. Samuel segurou sua mão. Não disse nada. Apenas ficou ali, presente, como alguém que já entendeu que não é preciso explicar tudo para viver o que vale a pena. Horas depois, ao voltar para casa, Ana caminhava devagar pelas ruas. O céu começava a escurecer, e o ar carregava um cheiro leve de chuva. Cada passo parecia mais firme, mais cheio de sentido. Ela agora sabia quem era o dono do bilhete. E mais do que isso, sabia que não estava mais sozinha. Em casa, Davi correu para ela. Mamãe, o anjo disse que você encontrou o que faltava. Ela o pegou no colo, apertou forte e disse: Encontrei sim, meu amor. Encontrei. Naquela noite, a pequena casa de tijolos frios parecia mais quente, como se um abraço invisível a envolvesse. Ana sabia que ainda havia muitas perguntas, muitos caminhos pela frente, mas agora havia mais do que perguntas. Havia laços e uma certeza. A vida estava se costurando de novo, ponto por ponto. Nos dias que se seguiram à revelação, Ana passou a olhar para Davi com olhos diferentes. Não que o amor tivesse mudado. Era o mesmo amor imenso, visceral. Mas agora havia algo novo. Uma sensação de que aquele menino, tão cheio de luz e intuição, era também parte de uma história maior. Uma história que não começava com ela, mas que havia encontrado nela um caminho para continuar. Samuel, por sua vez, não tentou se impor. Não exigiu nada. Apenas aparecia aos poucos, se oferecia para buscar Davi na escola, levava frutas, ajudava Sofia com as tarefas, e com o tempo, foi ocupando um espaço que ninguém mais conseguia preencher. Era como se já pertencesse àquele pequeno mundo. Num sábado de céu limpo, Ana o convidou para almoçar com eles. Fez arroz soltinho, feijão com pedaços de calabresa e uma galinha assada no forno pequeno da cozinha. Era simples, mas feito com cuidado. Sentaram todos juntos, riram, falaram de coisas leves. Foi Davi quem pediu que Samuel contasse uma história da infância dele. E o velho sorriu, olhou para o prato e respirou fundo, como se soubesse que aquela pergunta era a porta para algo que já precisava ser dito. Eu tinha 6 anos quando perdi minha mãe, começou ele. Ela era doce, mas frágil. Morreu de tristeza depois que meu pai foi embora. Fui criado pelos tios, que nunca quiseram filhos. Cresci ouvindo que eu era um estorvo, que deveria agradecer por ter um teto, mas eu queria mais que isso. Queria ser visto, queria ser amado. Ana parou de mastigar. Sentiu no peito uma pontada estranha, como se estivesse ouvindo algo dela mesma, num tempo distante. Foi na escola que eu encontrei abrigo, continuou Samuel. Me escondia entre os livros. Estudava como se minha vida dependesse daquilo. E talvez dependesse mesmo. Virei professor cedo.
Aos 22, já dava aula para meninos que tinham mais estrutura do que eu jamais tive. E mesmo assim, eu os amava como se fossem meus. Cada aluno era uma chance de dar o que eu não recebi. Sofia ouviu com olhos arregalados. Davi segurava a mão dele sob a mesa. Casei tarde. Nunca achei que alguém fosse me escolher, mas ela escolheu. A mulher mais forte e teimosa que já conheci. Cláudia. Foi ela quem quis adotar. Eu tinha medo. Medo de não ser capaz de amar do jeito certo. Mas quando vi aquele bebê, tão pequeno, tão frágil, eu soube. Era meu, mesmo sem sangue. Era meu. A voz dele falhou. Ana tocou sua mão. E foi por isso que doeu tanto perdê-lo, disse ele, quase num sussurro. Não perdi só um filho. Perdi a chance de me transformar no homem que eu poderia ter sido. Depois que ele sumiu, eu deixei de acreditar em muitas coisas. Mas nunca parei de sonhar. E no sonho, ele voltava. Me chamava. Me encontrava. O silêncio caiu sobre a mesa como um cobertor quente. Não era desconforto. Era cuidado. Naquela tarde, Ana foi até o quarto, abriu uma caixa velha onde guardava as poucas lembranças do início com Davi. Um cobertor azul, a primeira mamadeira, e um papel dobrado que nunca havia entendido direito. Um documento de transferência incompleto. Leu com atenção. Pela primeira vez, percebeu que o nome de origem da criança estava rasurado. O campo do nome da mãe era ilegível, mas o campo do pai tinha 3 letras que agora faziam sentido. S-A-M. Ela levou o papel até Samuel no fim da tarde. Acho que esse pedaço aqui é seu nome, ou parte dele. Isso estava com Davi quando chegou até mim. Samuel segurou o papel como se fosse vidro. É a minha letra. Meu nome. Esse era o documento de acolhimento temporário. Eu lembro dessa assinatura. Foi a última que fiz por ele. Ana se sentou ao lado dele no sofá. Davi dormia no tapete da sala, com um carrinho de brinquedo nas mãos. Porque o senhor nunca tentou refazer sua vida, ter outros filhos? Porque eu sempre soube que ele voltaria, de alguma forma, e eu não queria trair essa espera. Pode parecer tolice, mas foi assim que eu sobrevivi. Ana enxugou uma lágrima teimosa. Não é tolice, é amor. Samuel sorriu. Os olhos fundos, agora úmidos, brilhavam como os de Davi. Ana não sabia o que o futuro traria, mas naquele instante, compreendeu que talvez aquela criança fosse mesmo a ponte entre 2 almas quebradas, que esperaram anos por uma segunda chance, e que agora, sem pedir permissão, estavam se curando juntas. O tempo parecia escorrer devagar pelas frestas do cotidiano, mas dentro de Ana, tudo corria com pressa. Desde que Samuel revelara o desejo de doar a antiga casa da família para ela e as crianças, uma sensação de responsabilidade misturada com gratidão passou a acompanhá-la como uma sombra delicada. Ela estava prestes a construir um novo começo, mas antes disso, sentia que havia algo ainda pendente, uma última peça da história que precisava ser encaixada. Foi numa tarde morna de quinta-feira, enquanto dobrava roupas com o rádio ligado baixinho, que Ana ouviu uma canção antiga que a levou de volta no tempo. Lembrou-se da noite em que recebeu Davi nos braços pela primeira vez, no pequeno abrigo municipal onde passara por tantas portas fechadas. Uma assistente social a olhou nos olhos e disse: "Talvez seja Deus dando para você o que tiraram dele." Na época, ela não entendeu, mas agora, cada palavra parecia carregada de sentido. Foi atrás dos papéis antigos novamente, revirou a caixa com documentos, recortes e bilhetes que havia guardado desde aquele dia. Encontrou o papel com o nome de Samuel parcialmente escrito, e junto a ele, outro formulário, mais antigo, com o carimbo do Hospital São Bento. O hospital onde, segundo as poucas informações recebidas, o menino fora registrado antes de chegar ao sistema de adoção informal. Resolveu ir até lá. Pegou um ônibus após deixar os filhos na escola, segurando os papéis com firmeza, como quem segura uma chave. A fachada do hospital já não era a mesma. Agora havia pintura nova, placas digitais, recepção com painéis modernos. Mas por dentro, Ana reconhecia o cheiro, os corredores, os elevadores rangendo. Aquilo era parte da memória dela. E de algum modo, parte da história de Samuel também. Chegou ao balcão da administração e foi atendida por uma recepcionista jovem, de voz firme. "Boa tarde. Preciso de informações sobre um registro antigo, de 2009, referente a um bebê entregue sob cuidados da pediatria, depois transferido para a adoção temporária.
O nome era David, mas talvez esteja grafado de outro modo. A funcionária olhou para ela com ceticismo, mas pediu os documentos. Ana entregou as folhas, tentando manter a serenidade. Esses registros são arquivados digitalmente, mas a senhora vai precisar de autorização judicial para acesso completo. Posso consultar só o que estiver disponível para público restrito. Pode aguardar? Ana assentiu. Sentou-se num dos bancos acolchoados e esperou por quase 40 minutos. Viu médicos passarem apressados, mulheres com barrigas redondas subirem com ansiedade, idosos cochilarem encostados nas paredes. Tudo seguia. Mas dentro dela, o tempo parou. A funcionária voltou com uma pasta na mão. Encontrei algumas informações que podem ajudar. O nome do bebê realmente consta como David Silva, entrada em 3 de março de 2009. Mãe, não identificada. Pai, Samuel Azevedo Monteiro. Ana engoliu em seco. Então era ele mesmo, murmurou. Há também um registro de que o bebê passou por internação na ala pediátrica por febre alta. E após isso, foi transferido por ordem de emergência da vara da infância. Aqui consta que o pai não foi localizado a tempo. Endereço estava desatualizado. Ela fechou os olhos. Aquela linha seca de texto encerrava uma vida de dor para Samuel. Ele havia sido afastado por falha do sistema, por um endereço antigo, e perdera o filho por causa de um papel. Posso levar isso? Posso imprimir uma cópia dos dados não sigilosos. O restante precisa de autorização judicial. Ana agradeceu, pegou o envelope e saiu do hospital com as pernas bambas. Era como se tivesse voltado de uma viagem ao passado, trazendo uma verdade que precisava ser dita. Quando chegou em casa, encontrou Samuel sentado na calçada, brincando de pedra-papel-tesoura com Davi. A cena, tão simples, apertou o coração dela. Era isso o que ele deveria ter tido desde sempre, a chance de ver o filho crescer. E mesmo tarde, agora ele tinha. Sentaram-se no sofá quando as crianças subiram para o banho. Ana colocou os papéis nas mãos de Samuel. Eu fui até o hospital. Queria confirmar, entender melhor o que aconteceu. Samuel abriu os documentos e leu devagar. Seus olhos pararam no nome dele, escrito com letras duras. Passou os dedos sobre a data. Respirou fundo. Eu procurei tanto. Liguei, mandei cartas, fui até lá. Me disseram que não havia registro. Agora sei que meu endereço estava errado. Mudamos de casa 2 meses antes disso. Um detalhe, um número errado, e perdi meu filho. Ele olhou para Ana. Não havia raiva. Havia tristeza. Mas também havia paz. Eu já te agradeci por cuidar dele. Não precisa me agradecer. Deus colocou ele no meu caminho quando eu não tinha nada. Eu achava que estava salvando ele, mas ele salvou a mim. Samuel enxugou os olhos. Ana também. Naquela noite, sentaram todos juntos para jantar. Macarrão com molho simples, suco de laranja e um bolo que Sofia ajudara a fazer. Davi contava sobre a escola, dizia que um menino novo tinha entrado na turma e que ele prometeu ensinar a andar de bicicleta. Era assim agora. Uma vida comum, mas cheia de sentido. Um lar. A manhã do domingo amanheceu com céu limpo e um vento suave atravessando as cortinas da nova casa. Era dia de celebração, embora não houvesse convite formal, nem lista de presentes. Ana havia decidido fazer um almoço especial para marcar a nova fase. O primeiro almoço oficial na casa que agora era deles. A casa onde o passado doloroso de tantos se desfez em um só abraço. Samuel chegou cedo, como sempre fazia, trazendo pão caseiro e uma rosa colhida do jardim recém-plantado. Ana o recebeu com um sorriso calmo, daqueles que nascem quando a alma encontra repouso. Davi correu ao encontro dele, pendurando-se em seu pescoço com a alegria de quem reencontra alguém que nunca deveria ter ido embora. Sofia segurava uma travessa com arroz, tentando equilibrar a bandeja e a ansiedade. A mesa foi posta no quintal, sob uma árvore generosa, onde penduraram uma rede e algumas fitas coloridas que balançavam ao sabor do vento. Era tudo simples, mas havia algo ali que nem a mais luxuosa mansão poderia oferecer: pertencimento. Durante o almoço, entre histórias antigas e risadas novas, Ana observava tudo em silêncio. Viu Samuel sorrindo com Sofia ao seu lado. Viu Davi se empolgando ao contar como desenhou uma casa igualzinha à deles, semanas antes de tudo acontecer. Viu a si mesma, refletida no copo de suco, com os olhos cheios d'água. Não de tristeza, mas de gratidão. Mais tarde, enquanto lavava a louça,
Sentiu o toque suave da mão de Samuel em seu ombro. Posso te mostrar uma coisa? Ele perguntou. Ana secou as mãos e assentiu. Ele a levou até a sala e tirou de uma pasta antiga um envelope bege, envelhecido pelo tempo. Dentro havia uma carta escrita à mão. A letra tremia um pouco, mas ainda era firme. Escrevi isso há 10 anos, disse ele. Não sabia para quem. Só sabia que um dia entregaria. Ela leu devagar. Se um dia você ler isso, é porque o tempo nos deu uma nova chance. Talvez você tenha encontrado meu filho antes de mim. Talvez tenha amado por nós dois. A você, que segurou a dor com coragem, meu mais profundo respeito. A você, que o alimentou, o ensinou, o protegeu. Minha eterna gratidão. Que essa criança cresça com todos os nomes do amor. O seu e o meu. E que um dia, se Deus quiser, a gente possa chamá-lo de nosso. Assinado Samuel. Ana não conteve as lágrimas. A carta era mais do que palavras. Era um pacto silencioso entre duas almas que nunca se viram antes, mas que amaram a mesma criança com o mesmo fervor. Era como se Deus tivesse costurado os pedaços das suas histórias com um fio invisível. No fim daquela tarde, eles saíram para caminhar pelo bairro. Davi pedalava a bicicleta que havia ganhado no Natal passado. Samuel caminhava devagar ao lado de Ana, e Sofia observava as nuvens como quem lê o céu. Em determinado ponto da rua, pararam diante de uma pequena capela, cuja porta entreaberta deixava escapar um som suave de cântico. Vamos entrar? Sugeriu Samuel. Ana assentiu. Sentaram nos últimos bancos, em silêncio. Samuel fechou os olhos. Ana segurou a mão dele. E Davi, ao lado, sussurrou. O anjo disse que aqui foi o lugar onde tudo começou. Ana olhou para ele, surpresa. Que anjo, meu filho? O mesmo de sempre, mamãe. Ele disse que foi aqui que o vovô pediu por mim, há muitos anos. E que Deus ouviu. Samuel se emocionou. Era verdade. Anos atrás, desesperado e sem direção, ele entrara naquela mesma capela e ajoelhara diante do altar. Lembrava-se das palavras, ainda que o tempo tivesse apagado quase tudo. Senhor, eu não sei onde ele está, mas onde estiver, cuida dele por mim. Era ali, naquele mesmo banco, no mesmo lugar. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, até que o sino tocou. Davi correu até o altar e voltou com um pequeno ramo de oliveira nas mãos. É pra gente plantar lá em casa, disse sorrindo. O anjo falou que vai crescer forte. Voltaram para casa com o ramo nas mãos e o coração em paz. Plantaram o pequeno galho nos fundos do quintal. Sofia colocou uma plaquinha ao lado, onde escreveu: Árvore da Promessa. Os meses passaram e a casa foi se enchendo de detalhes. Fotografias nas paredes, desenhos nas portas da geladeira, cheiro de bolo nos fins de tarde. Samuel ganhava cor. Voltou a dar pequenas aulas em uma escola comunitária, lia para as crianças do bairro e passou a ser chamado de seu Samuca por todos. Ana abriu um pequeno serviço de marmitas para fora. Começou vendendo 3 por dia, depois 10, depois 20. Os vizinhos indicavam, os sabores encantavam. Sofia dizia que queria ser chefe. Davi queria abrir uma barraca de suco só com frutas do quintal. Numa tarde ensolarada de primavera, sentaram-se todos sob a árvore da promessa. Era aniversário de Davi. A mesa improvisada tinha brigadeiros, bolo de cenoura, suco de acerola e muito riso. Os vizinhos trouxeram presentes simples, mas cheios de afeto. Uma senhora trouxe um livro. Outra, uma rede nova. Uma menina cantou uma música. No meio da festa, Davi subiu num caixote e gritou: Atenção! Quero agradecer ao meu anjo. E também ao vovô Samuel, que agora é meu herói. E à mamãe, que é a mulher mais forte do mundo. Todos aplaudiram. Samuel chorava em silêncio. Ana também. Não havia mais vazio naquela casa. Tudo tinha nome, forma, cheiro. E todos pertenciam. Quando o sol começou a se pôr, Davi se deitou no colo de Ana, sonolento. Mamãe, agora tá tudo certo, né? Tá sim, meu amor. Tá mais do que certo. Tá lindo. O anjo disse que agora ele pode descansar. Que a missão dele acabou. Ele cuidou da gente até aqui. Ana o beijou na testa. Ficou olhando o céu mudar de cor, com Samuel sentado ao seu lado, e Sofia pendurada na rede, rindo à toa. Ali, entre as árvores, os risos e os fios invisíveis do destino, estava a família que o céu juntou. E eles sabiam, sem precisar dizer nada, que mesmo entre tantas dores e ausências,
O amor sempre encontra o caminho de voltar para casa. Mesmo quando tudo parece silêncio, Deus sempre está cuidando da gente por caminhos que a gente não vê. Fé não é entender, é confiar e seguir em frente mesmo com os olhos cheios d'água. Se essa história tocou o seu coração assim como tocou o nosso, aproveita esse momento especial para se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like para fortalecer esse tipo de conteúdo cheio de amor e esperança e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber até onde essa mensagem de fé e reencontro está chegando.